Uma boa noite, salve, salve! Estamos entrando mais uma vez ao vivo aqui no nosso Moto Encontro Virtual, nosso bate-papo legal. Nós aqui estamos chegando aqui de Itararé. Meu nome é William Santos, eu sou do MAN, que é o Ministério Adventista de Motociclistas, aqui de Itararé. E de Itararé para o Brasil e o mundo. E nós estamos juntos mais uma vez para esse Moto Encontro Virtual, esse bate-papo legal que nós fazemos todas as quintas-feiras, né? Hoje, quinta-feira, dia 20 de maio de 2021, nós estamos juntos aqui de novo. A nossa vontade seria poder nos reunir ali pessoalmente, de forma presencial, mas como nós sabemos, não temos condições ainda, mas graças a Deus nós temos essa ferramenta aqui para o nosso Moto Encontro Virtual, nosso bate-papo legal. E você que está chegando, coloque aí de onde você está vindo, de onde você está chegando, para eu reconhecer quem está chegando. Eu estou vendo que alguns já estão chegando. Coloque de que lugar você está falando, você está chegando aí, para que eu possa mandar um forte abraço para você e para a sua cidade também. Vamos lá? Quem está com a gente aqui? Opa! Me parece que o Cláudio Traquina está por aí, mas vamos colocar, vamos chegar aí. De onde você está chegando, de onde você está assistindo, para a gente mandar o nosso moto abraço. Nós estamos hoje, é isso mesmo, Cláudio Traquina, boa noite, meu irmão, ali de Santa Cruz do Rio Pardo. O Cláudio, ele é do Ratel Motoclube, é isso mesmo, de Santa Cruz do Rio Pardo. Moto abraço para você, meu irmão, um moto abraço aí para o Motoclube aí, o Ratel aí de vocês, aí para a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Um forte abraço aqui no interior de São Paulo. Paulo Sérgio Reis também, uma boa noite, meu irmão. Tá aqui uma boa noite da Ana, a Ana do MC Mamutes da Pedra, ali no Rio de Janeiro. Forte moto abraço para vocês, para você também, Ana. Obrigado aí pela presença, por estar chegando aqui com a gente. O Alex Maciel Barbosa está com a gente também. Alex, esses dias foi muito corrido. Você disse que queria os 2 livros, né? Mandei os 2 para você hoje. Hoje eu coloquei no correio aí. O Alex de Forasteiros do Vale de Rio Doce, Minas Gerais. Os mineiros estão chegando aí com a gente também. Os mineiros sempre marcando presença aqui nesse nosso Moto Encontro Virtual. Tamo junto, meu irmão. Um forte abraço para você aí. E deixa eu falar, e você que está chegando, que talvez pela primeira vez, quem está por aí, e ainda não tem, eu posso mandar esse presente para você, gratuito, você não paga correio, não paga nada, é só uma forma de dizer muito obrigado, tá bom? Então, se você quer um desses livros aqui, é só colocar aí, eu quero, e colocar o seu endereço que eu mando para você. Esse aqui A Maior Esperança, tem essa capa na moto aí, falando sobre a atualidade, o tempo que nós estamos vivendo hoje. É uma leitura muito dinâmica e muito agradável também. Então coloque aí, eu quero, que eu mando para você. E esse aqui, A Esperança para a Família. A Esperança para a Família, ela trata temas aí conjugais, a família como um todo, pais e filhos, e se a sua família tiver algum probleminha, alguma coisa que precisa ter um ajuste, isso aqui vai ajudar bastante. Mas você fala assim, não, aqui tá beleza. Beleza, então. Só que eu falo uma coisa para você, se tá legal, ainda pode melhorar. Então, só se você quer um desses, fala, eu quero da família, eu quero da moto, ou então fala assim, eu quero os 2 que eu mando para você, tá bom? Deixa eu mandar meu abraço aqui, que o pessoal tá entrando, tá comentando, e eu tô passando aqui batido. Então, nós temos aqui chegando também o André Inoue. A paz do Senhor para você também, meu irmão. E a Paulinha Silva Prado, que está chegando aí, uma boa noite. Boa noite para você, Paulinha, que está falando, acredito que de São Paulo, ali, São Bernardo do Campo, né? O André Inoue, coloca aí de onde você André, para que eu possa mandar um moto abraço para você. Eu sei que você já entrou outras vezes, já colocou, mas é muita gente, é todo dia, e a gente acaba esquecendo, beleza? Coloque aí, o Eric Rafael, uma boa noite para você também, meu irmão. Que legal que você está aí assistindo. O André falou que quer. Qual? Beleza, você quer? Eu mando para você. Você quer um desses aqui ou quer os 2? O nosso irmão aí, o Israel Pires. Beleza, meu irmão?
É só falar assim, se você quiser os dois, fala assim, eu quero os dois. Se você quiser o da moto só, você fala o da moto e o da família, é só pedir qual que você quer, ou se quer os dois, eu mando para você. E obrigado vocês aí, um beijo no coração de cada um de vocês, pelo carinho aí, por estar chegando aí, por esse participar com a gente nesse moto encontro virtual, esse bate-papo legal, a gente conversa um pouco sobre moto, a gente bate um papo aqui descontraído e faz uma reflexão também, tá certo? E obrigado pela presença. E o Giovanni Nunes está chegando de Antonina, no Paraná. É isso aí. Beleza, André, tá joia. Você mandando o endereço aí, a gente manda para você. O André é de Vargem Grande Paulista. Um moto abraço para você, André. Um moto abraço aí para Vargem Grande Paulistas aí. E muito obrigado pela presença. Giovanni, um abraço grande, forte para você, para a esposa Elaine Duarte e para Heleninha, né? Não posso deixar de falar naquele casca de ovo que ele curte bastante, né? E ele tá sempre postando aí, legal, meu irmão. É isso mesmo. Nós temos que amar tudo aquilo que nós temos. Esse é o verdadeiro sentido da vida, né, não? Nós temos que distribuir esse amor aí, esse amor que Deus dá para cada um de nós. O André quer os dois, né? Ok, eu mando para você. É só colocar depois o endereço que eu mando. O Israel Pires aí de Sorocaba, tá aqui uns 200 e poucos, uns 250 quilômetros aqui de Tararé, mais ou menos. Abraço, meu irmão. Manda depois o endereço aí que eu coloco para vocês aí também, tá joia? Moto abraço e obrigado pela presença. O Walter de Melo Oliveira tá chegando também. O Raul Martins, meu moto abraço para vocês. Eu fico assim muito feliz. Eu fico muito feliz pela presença, pelo carinho de vocês e a gente poder aqui, nesse momento que a gente não está podendo tanto assim viajar, ter os nossos motoencontros, bater aquele papo, jogar a conversa fora ali, dar aquele abraço, mas nós podemos fazer isso de forma online, de forma digital, nós podemos fazer isso aqui, tá certo? E é muito gostoso. E aqui é informal mesmo. Vocês vão colocando aí, escreve aí, eu leio aqui e a gente vai falando. É isso que se torna gostoso. Tem que ser algo descontraído, não é nada assim formal, não. Tirar essa formalidade um pouco de lado. A formalidade, às vezes, a gente deixa para a hora do trabalho, né? Mas aqui é encontro de amigos. Encontro de amigos é desse jeito. Deixa eu falar aqui. O Júlio César tá chegando aqui. Ele disse que está um pouco triste hoje. O nosso irmão Hemer, da cidade de Capão Bonito, Forjados na Estrada, partiu para o encontro do Pai. Se puder incluir nas orações no final, agradeço. Nós vamos estar orando, sim, vamos estar orando aqui. Eu vou até marcar aqui, senão na hora lá eu vou esquecer. Como é que é o nome dele? É o irmão Hammer, da cidade de Capão Bonito. Vou colocar aqui. Né? É isso mesmo, ele é do Forjados na Estrada, né? Então, ok, nós estamos vivendo um momento único nesse período que nós nos encontramos aí, né? Essa pandemia tem levado muitos amigos, não sei se o caso dele foi o caso do Covid, mas realmente hoje, nós quando abrimos o Face e vemos foto de alguém, a gente já fica um pouco assustado, porque às vezes é um amigo, é um irmão, é alguém que muitas vezes chega a informação de pesar, porque às vezes não aguentou a luta, mas o nosso conforto e a nossa esperança é que Cristo nos deu uma promessa maravilhosa, que isso não acaba aqui, tá certo? Mas vamos estar orando aí, ok? E obrigado, Júlio César, aí por essa informação, mas meu moto abraço para você, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. O Giovanni Nunes disse que a conexão dele hoje está horrível e não sabe se vai conseguir assistir. Se não conseguir, depois assiste lá, porque ele fica gravado. E lembrando que todos os sábados eu coloco essa live no YouTube. Aí depois, se você quiser assistir, quiser compartilhar com um amigo, ali fica mais fácil, porque aqui, como é um grupo fechado, a gente não consegue compartilhar. Por mais que você manda para alguém, a pessoa, se não pertence a esse grupo, ele não consegue abrir. Por isso, até sábado eu coloco no YouTube,
E se você puder ir lá no YouTube e digitar assim, ó, o motociclismo e a Bíblia, vai aparecer todas as 50 e poucas lives que nós já fizemos, o tema que você quiser ver, o que você não assistiu, ou quiser mandar para alguém, está lá. Aí faz a sua inscrição, ativa o sininho, porque cada vez que eu colocar um vídeo, postar um vídeo aí, você vai ser notificado. Eu, uma vez por semana, eu tenho feito também aquele vídeo, Minuto de Reflexão, que dá menos de 2 minutos, ok? E nós estamos colocando lá. Lá você, para esse minuto de reflexão, você digita lá, Minuto de Reflexão do Motociclismo, e começa a aparecer o que nós fazemos, tá bom? Meu moto abraço para vocês, obrigado. Ah, no caso dele, ele lutou muito contra o câncer, mas nós temos uma esperança maior que foi dada por Deus, foi dada por aquele que não falha, né? Olha aí, ó, o Giovanni disse que a conexão dele melhorou. A Paulinha, agora temos duas Paulinhas aqui agora. Temos a Paulinha Silva Prado, que ora está em Guaxupé, ora está em São Bernardo, e temos aqui a Paulinha, Paula, ela é de Santa Bárbara do Oeste. Ela está muito triste também pela partida desse irmão, né? É isso mesmo, nossos sentimentos, que Deus conforte o coração dos amigos, dos familiares. Gente, são momentos realmente, isso não tem preço. Nós falamos um pouquinho sobre esse tema a respeito da morte. Se você colocar lá, você vai nas lives lá no YouTube, você vai encontrar a esperança que nós temos, apesar dessa tristeza que nós sofremos agora, tá certo? Mas nós temos que continuar, nós temos que seguir em frente, nós temos que dar o apoio a quem precisa, temos que orar por essas pessoas, pelos familiares, para que possa confortar o coração de cada um, não é verdade? E obrigado vocês por esse carinho, por essa força que vocês têm nos dado também, tá certo? Nós estamos na luta aí, e nós estamos nessa luta, cada um de nós aí, até para vencer, né? Cada um de nós temos que nos conscientizar para vencermos esse vírus que está ceifando a vida de muita gente, e não só o vírus, nós temos que cuidar da nossa saúde, temos que, tudo que nós fizermos, nós temos que ter consciência de fazer as nossas atitudes, ter responsabilidade, porque Deus nos dá a vida para que nós possamos administrar. Não é verdade? Então nós temos que cuidar também. Eu sigo trabalhando, eu trabalho viajando, eu trabalho em mais de 25 cidades, eu trabalho com vendas, e eu entro diariamente em contato com muitas pessoas. Graças a Deus, Deus tem me cuidado, tem me protegido, e até hoje eu não peguei esse vírus. Aqui em casa, graças a Deus, eu tomo cuidado. Eu ponho aqui no bolso, eu tenho um álcool em gel, eu trabalho com a máscara, um álcool em gel no carro. Nós temos que tomar os devidos cuidados e temos que continuar a nossa caminhada, tá certo? Lucas Pelisson está chegando por aí também, meu irmão. Um abraço para você, obrigado pelo carinho, você que está chegando, né? E cada um... Gente, pessoal, nós vamos entrando aqui, fazendo o nosso bate-papo, e às vezes quando o pessoal faz um comentário, sempre que possível a gente entra aqui, sempre como eu falei, sem formalidade, porque é isso que é o gostoso desse moto encontro aí, é um encontro de amigos, ok? É um moto encontro de amigos, por isso nós estamos juntos aqui e nós conversamos da maneira que podemos conversar aqui. Mas só lembrando que opa, a Paulinha Silva Prato está falando aqui, ó, ela agradece a Deus, pois ela venceu essa luta contra o Covid recentemente, é isso mesmo. Nós estávamos orando ali, que ela pediu oração, ela, a família, né? E aqui ele disse que venceu a luta recentemente com Deus, ele livrou ela e a filha, graças a Deus. E é assim mesmo, sabe? Deus está conosco constantemente. Vou falar uma coisa, às vezes, quando as coisas não estão tão bem, nós achamos que Deus nos abandonou, Deus está longe, mas não, Deus continua ao nosso lado, sabe? Quando a gente anda com o pai, com a mãe, quando criança, no momento de dureza, os pais não abandonam, no momento a situação está difícil, mas o pai e a mãe estão junto ali. Deus faz a mesma coisa conosco. Às vezes o momento não é tão fácil, às vezes passamos por um momento difícil, momento de dor, mas Ele está ao nosso lado, principalmente nesse momento.
tá certo? Então, deixa eu falar para vocês, hoje nós vamos voltar no tema da semana passada, porque a semana passada nós estávamos aqui, quando a gente estava começando a falar, nós falamos do tema, caiu a conexão, quando começamos, voltamos, quando começamos a falar na reflexão, caiu novamente, né? E aí começa a ficar picado, nem todos acabam voltando, e aí o tema começa a ficar, então se perde muito. Então nós vamos voltar no tema, né? Louco amor mesmo, louco amor porque, ou seja, nós somos loucos por aquilo que fazemos, né? Diz que todo motociclista tem um pouco de louco aqui no sangue correndo na veia, não é não? É assim mesmo, né? Aí você fala assim, essa bandana, essa barba, esse colete, que é isso, Willi? Você é louco? Eu falo assim, você não viu nada ainda. Então, todos nós temos um pouco de louco aí, mas é assim, uma loucura, eu costumo dizer, uma loucura com responsabilidade, né? Porque nós amamos isso que nós fazemos, nós amamos o motociclismo, amamos cuidar de moto. A minha esposa fala assim, ele não cuida do carro igual cuida da moto. Então é desse jeito. Até inclusive a chamadinha ali do cartaz lá aí na internet, né? Tava lá, eu peguei de um... Eu vi, ali tá sua foto, mas no outro lugar estava assim, quem ama cuida. Aí o noivo ali pegando o vestido branco da noiva ali e limpando ali, dando um trato na moto, né? Então diz que quem ama cuida, né? Então é desse jeito. Mas quantas loucuras você já fez aí? Loucura, gente, a gente brinca assim, loucura, mas loucura que a gente fala, loucura com responsabilidade, né? É isso mesmo, Alex. Só voltando aqui, o Alex comentou aí, todas as situações as quais nós passamos, ele nunca nos abandona. É verdade. Vocês lembram Daniel na cova dos leões? Ele não impediu que ele fosse jogado ali na cova junto com os leões, mas Deus estava junto. Você vê que os companheiros de Daniel foram jogados na fornalha, Deus não impediu que passasse por essa situação, mas Deus estava junto. Então, quando Ele permite que nós passemos por alguma situação que é um tanto difícil, né? Não se preocupe, Ele está junto com você. E quando Ele está junto, você não precisa ter medo. Assim como nós, quando criança, não temos medo quando estamos juntos com nossos pais. Deixa eu mandar meu moto abraço aí, o Carlos Moraes está chegando aí também. Com certeza, a Aline, sua esposa, meu moto abraço para vocês. Esse casal especial que eu tive o prazer. Primeiro nós nos conhecemos aqui através das lives, depois eu tive o prazer de conhecer. Ele é de Embu das Artes, mas o conheci ali, vizinho da cidade dele, que é a cidade de Cotia, né? Então nós tivemos aí a alegria, a oportunidade de conhecer. Ainda eu quero ter o privilégio, a honra de conhecer cada um que está aqui, né? Quem sabe aí, passando esse período, quando eu estiver passando por São Paulo, quando eu estiver passando por Santa Bárbara do Oeste, quando eu estiver passando por Antonina, eu já dou um toque, opa! Tô passando por aí. De vez em quando, hoje ele não está, mas de vez em quando o Noril de Carlópolis, né? Eu passo por lá, já dormi umas 2 vezes na casa dele, né? Ele falou, não, você vai dormir em casa, você vai dormir em casa. Então é assim, é muito gostoso quando a gente pode realmente materializar essa amizade que nós começamos aqui de forma virtual, mas quando nós podemos encontrar aí pessoalmente, não é verdade? Então isso é muito gostoso. E nós amamos, sabe? Louco amor, por quê? Porque hoje eu viajei na segunda, terça e quarta, e cheguei ontem à noite, hoje eu estava aqui para resolver, resolvi só de moto, né? Saí para um lado, para outro, de vez em quando tinha que ir na outra parte da cidade, eu falei assim, vou pela estrada, dou a volta, né? Então, é assim, gente, é assim. Essa aqui, ó, a minha segunda pele, sabe? Eu saio com a moto aqui pra onde for, não preciso pegar a estrada, não preciso ir pra moto encontro para pôr o colete, não. Eu saio de moto para onde for, eu tô com o meu colete, né? Então nós amamos isso aí. E às vezes a gente faz algumas loucuras, né? Como eu falei a semana passada, que eu iria até... Eu tô pensando em processar aí o Mercado Livre, porque eu compro presente para a esposa e eles mandam acessório para moto. Já pensou um negócio desse? Que absurdo! Né? E tem horas que a mulher não acredita.
Então, você compra um presente para ela, vem acessório para a moto. Ainda bem que ela usa a moto também, né? Ainda que na garupa, mas usa também. Então é assim, as nossas loucuras. É isso mesmo, Raul. Ele falou assim, tudo é motivo, até buscar pão na padaria. Até buscar pão na padaria. Eu só não saio a trabalho de moto quando viajo, porque não cabe as caixas que eu preciso levar, porque o carro vai cheio de caixas no banco, no porta-mala, né? Então, por isso que eu não vou. Mas se fosse diferente, a gente iria assim. Né? Então é isso aí, as loucuras que nós fazemos por amar, por essa paixão que nós temos, né? De compartilhar, e como é gostoso, como desestressa, como, sabe, sair e bater o vento na cara, isso é muito gostoso. Você se confundir com a paisagem, isso não tem preço. Tá certo? Então é muito bom mesmo. Eu, quando não tenho nada, eu pego aqui, vou até a cidade vizinha, rodo por lá, volto aqui, pego a estrada, tiro foto e assim vai. Né? Então nós temos que aproveitar, fazer de tudo. Não é afinal o nosso amor, o nosso segundo amor, né? O primeiro é a esposa. Ó, ok? O primeiro é a esposa. Ali encostadinha a esposa vai a moto junto. Opa, quando fala isso, a mulher fala assim, primeira esposa é. Então, ela falou assim, você não cuida de mim igual cuida da moto. Eu falei assim, você quer que eu passe cera em você também? Né? Aí ela não quer. Por que será? Né? Depois acha ruim que a gente não cuida do mesmo jeito. Então, mas é assim, né? Com brincadeiras à parte, é algo que nós amamos mesmo e temos que aproveitar, temos que desfrutar. Eu costumo dizer, a vida é curta. Olha, eu tô com barba branca, cabelo branco, é que tô com a bandana, cabelo branco, barba branca, eu não vou muito longe. Né? A gente não sabe até quando, então a gente tem que aproveitar agora. Eu falo para as pessoas, se eu não aproveitar agora, né, vou aproveitar quando? Então é assim, é hoje que nós temos que ir e que aproveitar. Aqui o Raul está dizendo que ele trabalha a uns 30 quilômetros da cidade dele, ele vai de moto todo dia. Lindas paisagens da Serra da Bocaina, oh, bênção, é isso mesmo. Meu filho, ele trabalha, ele dá aula na cidade vizinha, a 50 quilômetros daqui. Ele vai e volta todo dia de moto também, tem a motinho dele, né? Então ele vai e volta todo dia de moto, é assim. Então, cada um aqui curte, a minha esposa está tirando a habilitação agora, já tem a motinha dela, e quando ela não anda, então às vezes eu ando na motinho dela, né? Só aqui para rodar na cidade. Então, e assim, cada um tem a sua aqui, né? O carro é só quando precisa mesmo, mas o gosto nosso é andar de moto. E por isso nós estamos aqui, não é verdade? Por isso nós temos isso em comum, por isso essa amizade, por isso esse carinho. E eu gostaria de fazer uma reflexão com você a respeito desse louco amor, ok? Vamos fazer essa reflexão? Então vamos lá. Aí, então, você que está chegando pela primeira vez, quando nós falamos em reflexão, nós às vezes lemos um texto ou outro aqui da palavra de Deus. Mas aqui nós não falamos em placa de igreja, ok? Nós falamos aqui das lições de vida que Deus coloca na nossa vida. Esse que é o importante, porque nós somos todos irmãos, independente da sua fé, independente quem você seja, independente... É a caveira, irmãos, é a caveira. A nossa essência, nós temos a diferença aqui visual, mas a nossa essência, nós somos todos iguais, não temos diferença não, né? Deus morreu por cada um de nós, né? Ele ama cada um de nós, é por mim e por você. Então, nós somos todos irmãos. Aí eu falo assim, e quem é ateu? Quem é ateu é meu irmão também, quer ele aceite ou não, se ele não quiser me ter como irmão, eu tenho como irmão e quero tratar como tal. Tá certo? Então é assim. Então por isso eu gostaria de fazer uma reflexão com você a respeito desse louco amor. Ok? Vamos lá? Então abra aí a sua Bíblia, se você está com a Bíblia aí do lado, abra aí em Isaías capítulo 53. Isaías, mais ou menos no meio da Bíblia, é Salmos. Né? Como eu estava dizendo, a semana passada caiu justamente quando começamos na primeira passagem aqui da nossa reflexão, e aqui caiu no mesmo ponto, mas Deus está conosco. Vamos continuar? Então, Isaías, no capítulo 53, e o verso 5, vamos ver o que nós não encontramos aqui.
O Carlos disse que a dele está sempre na mão, é isso mesmo, tem que conferir, porque você não pode confiar naquilo que eu estou falando, ok? Você tem que conferir, porque o que o William fala não tem importância nenhuma, não vale de nada. O que importa realmente é aquilo que Deus fala na sua palavra. Vamos lá então? Isaías no capítulo 53 e o verso 5 diz assim: mas ele foi, veja só as palavras, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ué, que verso estranho esse, que verso difícil. Né? O jogo de palavras que faz. Vamos entender isso? Então, para a gente entender essa parte aqui, nós temos que voltar lá no início. E o que era o início? A criação. Deus criou o ser humano, Deus planejou, sabe? Deus é um Deus de ordem. Se você vê o processo da criação, o que ele foi criando cada dia, ele foi preparando todo o ambiente para fechar o clímax, a sua obra de arte com a criação do ser humano. Ok? Então, ao criar, ele preparou tudo, ele planejou, aí ele foi construindo, e por último ele criou o homem. Alguns perguntam assim, nossa, mas não... Por que será que ele criou o homem por último? Porque assim, ele estava primeiro preparando o ambiente. Quando você vai receber uma criança que vai nascer, uma criança que vai chegar na família, o que você faz? Você prepara o quarto, você coloca o bercinho, coloca o quartinho, os bibelôs, tudo que precisa. A hora que estiver pronto, para quando a criança chegar, o quartinho está pronto. E ele fez isso. Quando o quarto, esse planeta estava prontinho, quando o jardim ali, o quarto, o jardim do Éden, que era o quarto deles, estava pronto, aí ele criou o ser humano. Ele o amou. É interessante que nós amamos as crianças, nossos filhos, ainda antes de nascer. Quando ele é concebido no ventre materno, nós já passamos a amar essa criatura que ainda nem conhecemos. E foi isso que Deus fez. Deus nos amou já desde o seu planejamento, antes de nos criar, ele já nos amou. Aqui, deixa eu mandar meu abraço aqui para o Rafael Pérez, que está chegando. Ele é de Campos Machado, como é que é? Campos Machado Júnior. Um abraço para você, meu irmão. Rafael Pérez, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de estar com a gente aqui. Então, voltando, então ele preparou tudo isso com muito carinho, né? Ele preparou isso e aí criou o ser humano. Ele amou, tanto que cada parte desse planeta ele foi criando com o poder da sua palavra, mas o ser humano tem as digitais de Deus. Você sabia disso? Porque ali ele formou com as suas próprias mãos. Ali fala que ele criou um boneco de barro e depois de ter criado, ele sopra nas narinas do homem, do boneco, o fôlego de vida, e o homem passa a ser uma alma vivente. É o que descreve Gênesis no capítulo 2 e o verso 7. O homem passa a ser, não a ter, mas a ser a alma vivente. Nós somos uma alma. Então a alma não é um fantasminha, não. Biblicamente, a alma é a junção do corpo mais o fôlego de vida. E quando juntou as duas coisas, nós somos uma alma vivente. É o que a Bíblia apresenta. Eu não posso falar diferente porque é o que está escrito, ok? Porque o que importa não é o que eu falo, mas é o que a Bíblia, a palavra de Deus fala. Então, e aí ele cria dessa forma. E eu fico imaginando o ser humano, o homem, ao abrir os olhos, a primeira coisa que ele vê é o rosto de Deus, porque Deus, ele chegou perto, soprou nas narinas o espírito de vida, o fôlego de vida, o ar. E a hora que ele faz isso, o homem passa a ser uma alma vivente, abre os olhos e vê Jesus Cristo, vê o Pai ali na sua frente. Isso é maravilhoso, que experiência espetacular, ter o prazer de... A primeira coisa que vê é o rosto de Deus. E Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, sabe? Deus amou tanto que não quis criar nada, não, ele criou algo que era a sua imagem, a sua semelhança, algo como se fosse tirado dele.
Isso é maravilhoso, e Ele nos amou a esse ponto. E aí, só que o que acontece? O amor, ele tem algumas coisas, algumas características, e uma delas é o livre-arbítrio. Olha, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você que está assistindo aí, eu não tenho como fazer com que você goste da minha pessoa. Eu não tenho como fazer que você... não tem como eu comprar ou forçar a sua amizade. Isso tem que ser espontâneo. Isso tem que ser de livre vontade. E o amor é isso. O amor dá essa liberdade para você escolher. E Deus colocou, porque Deus não colocou robôs, não criou robôs. Ele poderia, às vezes as pessoas falam, mas por que Deus... Não. Interessante que todo mundo quer a liberdade, né? Todo mundo quer a liberdade. Aí, quando acontece, a gente faz alguma coisa, mas por que Deus não criou diferente? Aí a gente quer que Deus decida por nós. Só que quando alguém decide por nós, a gente acha ruim. Por quê? Porque o amor, ele dá liberdade. E se tem uma coisa que nós gostamos e nós queremos, é a liberdade. Meu moto abraço para o meu irmão Douglas Teixeira, que está chegando aí, meu irmão. Moto abraço para você, obrigado mais uma vez pela presença. Então, e nós gostamos tanto da moto, por quê? Porque nós temos essa sensação de liberdade quando saímos, nos misturamos, eu costumo dizer, quando nos misturamos com a paisagem, quando nós batemos... sentimos o vento bater na cara da gente e, sabe, rodamos por aí. Como é frio, é calor, é chuva, é vento, é poeira. Entende? A liberdade. E Deus nos deu a liberdade. E com a liberdade, infelizmente, ainda hoje, às vezes nós não sabemos usar a liberdade que nós temos. Às vezes nós usamos a nossa liberdade de forma equivocada. Sabe? Às vezes nós nos encontramos em situação difícil por causa da liberdade que nós temos e não soubemos escolher. E aí, com o livre-arbítrio, porque o pecado começou antes, ok? A gente pode ter até um estudo sobre isso, porque o pecado não começou aqui nessa terra. O pecado começou antes. Então, nesse momento, quando Deus criou o ser humano, já existia Satanás. Sabe o que quer dizer Satanás? Satanás quer dizer adversário, porque aquele anjo de luz, Lúcifer, quer dizer anjo de luz. Na verdade, não existe a palavra Lúcifer na Bíblia, ok? Mas é que a Bíblia apresenta ele como portador de luz, e Lúcifer quer dizer portador de luz. Então, Lúcifer, ele era o portador de luz, e aquele anjo se tornou adversário de Deus, por isso ele se chama Satanás. E ele acusou a Deus de falta de amor. Ele acusou a Deus que ele não dava liberdade. Algumas pessoas falam assim, Deus teria oportunidade de destruí-lo ou não teria? Teria, e poder para isso tranquilamente. Mas se Deus fizesse, os outros poderiam servir de medo, porque, tá vendo? Discordou, morreu. Então Deus permitiu que ele continuasse e deu livre-arbítrio para mim e para você. E da mesma forma para o ser humano. Só que o que Deus fez? O único ponto que o ser humano, que Satanás teria acesso ao ser humano, seria lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando eles escolheram comer aquele fruto, o fruto não tinha problema nenhum. O fruto não era venenoso. O fruto não tinha nada místico. Não. O fruto era apenas um símbolo da escolha que eles deveriam fazer. Se eles escolhessem servir a Deus, eles iriam obedecer. Por isso que para mim e para você é muito importante quando nós somos obedientes a Deus. Nós às vezes não queremos que nossos filhos sejam obedientes a nós, mas às vezes nós não queremos obedecer a Deus, não. Às vezes nós queremos ser rebeldes. É ou não é? A nossa vontade às vezes é ser rebelde. Por quê? Porque nós temos o pecado no nosso coração. E aí a nossa tendência é para o mal. Por isso que nós temos que andar o mais próximo de Deus, para que a nossa vontade seja moldada pela vontade de Deus. É isso mesmo. O Raul colocou aí. O fruto era apenas um símbolo da obediência a Deus. Então, agora, é interessante, aquela árvore, aquele lugar, não ficaria para sempre naquele lugar, ficaria apenas por um período. Por quê, William, que você pode dizer isso? Opa, se a gente falou, tem que mostrar na Bíblia, não é? Porque é o seguinte, Deus não muda,
Ok? Então, veja só, ele como é um Deus de amor, a partir do momento que o ser humano fizesse, firmasse qual seria a sua escolha, aquela árvore seria, com aquele fruto, seria tirado de lá. Por que que você diz isso, William? Porque se você for lá no livro de Tiago, Tiago está lá depois de Hebreus, lá no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Então você vai mais ali, chega em Hebreus, logo depois de Hebreus, o primeiro livro é Tiago. E Tiago no capítulo 4, verso 7, diz assim, olha, veja só, capítulo 4 de Tiago, verso 7, diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, veja só, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É uma promessa. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você se lembra quando Jesus foi batizado lá no Jordão, e ele foi ao deserto, e ali ele passou 40 dias em jejum e oração, e depois desse período que ele estava 40 dias sem comer, o diabo veio tentá-lo. O diabo tentou por 3 vezes, depois disso ele foi embora. Quando você resiste à tentação, aquela tentação depois ela não vai bater mais na sua porta, porque ele sabe que cada vez que você vence uma tentação, você está mais fortalecido para a próxima. Agora entenda uma coisa, cada vez que eu cedo à tentação, eu estou mais enfraquecido para suportar a próxima. Então a próxima vai ser mais difícil. Mas não é impossível se eu estiver ligado a Deus. Entendeu isso? Então, ou seja, aquela árvore não permaneceria, porque se ele sujeitasse a Deus, por que é tão importante se sujeitar a Deus? Fala para mim. Por que é tão importante se sujeitar a Deus? Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, nós somos vitoriosos, mesmo diante da dificuldade. Lembra que eu mencionei, já hoje, não sei se agora nessa primeira parte ou no vídeo anterior, que quando foi antes de cair a conexão, que eu comentei sobre Daniel. Daniel se sujeitou a Deus e ele não, como é que fala? Ele não vacilou diante da prova que foi colocada diante dele. Ele não se sujeitou à tentação, mas ele se sujeitou a Deus. E aí naquela prova, Deus não impediu que ele caísse na cova dos leões, que ele fosse jogado. Mas Deus estava lá. Por quê? Porque ele se sujeitou a Deus e Deus deu a vitória. Nenhum dos leões o tocaram. Sabe, os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome que eles receberam lá em Babilônia, ou o nome de judeu dele, que era Ananias, Misael e Azarias, eles se sujeitaram a Deus. E ainda assim, eles fizeram essa escolha. Eles foram jogados na fornalha de fogo lá ardente, acesa, 7 vezes mais. E Deus não impediu que eles fossem jogados, mas Deus não permitiu que nada acontecesse. Pelo contrário, Deus estava lá dentro com eles, porque foram jogados 3, mas o Nabucodonosor, o rei de Babilônia, via 4. Como pode isso? E ainda diz assim, aquele quarto tem o porte do filho dos deuses. Você entende por que Deus quer que você se sujeite a ele? Para que você seja, apesar das lutas, apesar das dificuldades, saia vitorioso. Porque ele sabe o caminho da vitória. Foi ele que disse uma vez, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então entenda uma coisa, o mesmo que disse que você teria aflição, ele disse também, eu venci. Então ele conhece o caminho da vitória, e quando eu me sujeito a ele, eu estou fadado à vitória. Quando eu não me sujeito a ele, eu estou fadado ao fracasso. E aí, sabe qual é o problema disso? Sabe qual é o problema da desobediência? Né? Outra coisa que é interessante, que quando o ser humano, quando Adão e Eva, eles desobedeceram, eles estavam dizendo, nós não queremos ser governados por ti. Era isso que eles estavam dizendo. Sabe, depois, só para vocês terem um exemplo parecido, quando Deus livrou o povo de Israel lá do cativeiro do Egito,
Deus é que governava eles. E Deus falava com o povo através dos seus profetas. Deus dava as orientações e as instruções através dos profetas. E aí, em um momento, eles chegaram para sabe aquele negócio que às vezes nós temos que querer ser igual ao outro? Nós temos que querer ser igual a Deus, a Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, não ser igual aos outros. O apóstolo Paulo um dia falou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ou seja, enquanto eu estiver caminhando aqui com Cristo, vocês podem me imitar, mas do contrário não. É por isso que eu falo para vocês que vocês não podem simplesmente confiar naquilo que o William fala, porque o que o William fala não importa, o que importa é o que Deus fala, entendeu? Então, naquele momento que o povo queria imitar os outros, que todos tinham um rei, e quem era o rei deles? O rei, eles não tinham um rei, porque quem cuidava, quem reinava, quem governava sobre eles era Deus. Eles era uma nação teocrática, porque era teocracia, porque a maior autoridade que governava era Deus. Teu vem de Deus. Ok? Então, veja só, para você ter essa... Quando eles fizeram isso, o profeta Samuel ficou muito triste e foi a Deus. E se você for lá em 1 Samuel, até marquei aqui, 1 Samuel no capítulo 8, verso 7, quando o povo pediu que queria um rei, eles queriam ser governados por um rei. E aí, como é que fala? O profeta Samuel ficou muito triste, chateado, achando que tinha sido... como é que fala? Tinha sido... rejeitado, tinha me fugido a palavra, havia sido rejeitado pela nação. Deus fala assim para ele, olha, 1 Samuel capítulo 8, verso 7, fala assim, olha, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas foi a mim, para eu não reinar. Sabe, quando eles fizeram aquela escolha, Deus fala para Samuel, calma, é isso que eles estão pedindo, haja conforme eles estão pedindo, porque eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim, porque você é só meu porta-voz, quem está reinando, quem está governando sou eu. Então, quando eles falam não, eles estão falando não para mim. Você vê que há muito tempo o ser humano não sabe usar o livre-arbítrio, e a gente é danado para escolher, fazer a escolha errada. A gente é danado para escolher o caminho errado. E aí depois a gente não sabe por que sofre. Aí a gente fala assim, ah, Deus me abandonou. Deus não me abandonou. Ele apenas está respeitando a sua escolha. E foi isso que o ser humano fez. Sabe? Deus criou, Deus amou de tal forma, criou ali com suas próprias mãos, soprou. E aí o homem rejeita ao desobedecer. Aí você fala assim, mas nós estamos nessa situação por uma coisa tão pequena? Pois é, se uma prova tão pequena, o ser humano não pôde resistir, e se a prova fosse dura demais? Aí a gente ia falar assim, ah, também a prova que Deus deu, ninguém era capaz de resistir. Pois é, Deus deu uma coisa bem pequena, Deus falou assim, olha, você pode comer de tudo, onde seu olho enxerga, de todos os lugares, só aquela que não. Gente, aí você vai falar, era uma prova difícil? Era só aquela que não. Sabe, a mulher ainda foi enganada, mas o homem não. Adão não foi enganado. E aí qual foi a consequência de tudo isso? Porque eles rejeitaram. E aí Deus criou o homem para que o homem vivesse. E aí o apóstolo Paulo, lá em Romanos, se você for em Romanos, no capítulo 5, abra lá, Romanos no capítulo 5, o verso 12, diz assim, olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você compreendeu o que aconteceu aqui? Com o pecado, Deus não criou o homem para morrer. Por que nós morremos? Por causa da nossa escolha. Nós escolhemos o pecado, nós escolhemos servir, abaixar, atender o desejo de Satanás e não nos sujeitar a Deus. É por isso.
E Deus, por seu amor, pela liberdade que Ele deu, Ele respeitou a minha e a sua escolha. Então as consequências que nós sofremos hoje é por nossas próprias escolhas. Nós estamos sofrendo as consequências daquilo que nós plantamos, daquilo que nós escolhemos. Não tem como eu plantar semente de limão e colher banana. Não tem como eu plantar alface e colher cenoura. É impossível. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. E aí então a morte passou a todas as pessoas. No capítulo 6 de Romanos mesmo, o verso 23, a primeira parte diz assim, olha, 6:23, porque o salário do pecado, ou seja, o preço do pecado, a consequência do pecado, aqui diz, é a morte. Você acha que o homem não sabia? Ah, ali na Bíblia não falava. Não falava porque em um capítulo Deus resumiu a criação dos 7 dias. Aqui para nós compreendermos o que aconteceu, mas não entra nos detalhes, mas com certeza, porque você que ama seu filho, você fala assim, olha, não mexa aqui, porque se mexer vai acontecer isso, olha, vai queimar a mão, e a gente dá todos os detalhes, se eu e você que somos maus sabemos fazer isso, você acha que Deus não cuidou desses detalhes? Você acha que Deus não alertou de tudo? Pois é. Mas ainda assim, eles escolheram desobedecer. Em outras palavras, estava dizendo assim, Deus, fica aí, eu sou o dono do meu nariz. Não é assim que os adolescentes falam? Nós fizemos a mesma coisa, o ser humano fez isso. Fica aí, eu cuido do meu nariz. E não foi só lá não, viu? A gente joga a culpa em Adão. Às vezes no nosso dia a dia, a gente deixa para lá. A palavra de Deus, não vou estudar agora não. Deixa Deus, eu vou fazer isso aqui, isso aqui é tão bom, é tão bonito, é tão gostoso. Então a gente fala isso, fica aí que eu sou dono do meu nariz, eu sou adulto, tenho barba branca, eu sei o que eu faço. Lê do engano. A gente pensa que sabe, mas Deus conhece tudo. Se tem um atributo de Deus, é a onisciência, ou seja, o conhecimento de tudo. E aí nós somos condenados à morte. E agora? O que poderia fazer? O que se pode fazer? Sabe, nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, é isso mesmo, 6:23 diz, porque o salário do pecado, a consequência, o preço é a morte. Graças a Deus, esse verso não termina aqui, porque se terminasse aqui nós estaríamos realmente perdidos, aí não teria significado mais nada, mas ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabe o que é dom? Dom é um presente. Deus usou aqui de redundância. Ele fala assim, o presente, se é presente é gratuito, né? Mas ele quis para ficar tão gravado na minha e na sua mente, que ele fala assim, o presente gratuito de Deus, aquilo que ele te dá de graça, é a vida eterna, através de Cristo Jesus. Isso mostra que eu não tenho como me salvar. Sabia? Eu não tenho como. Quando eu olho para mim, o apóstolo Paulo disse certa vez, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Amém? Amém. Quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder, porque o amor de Deus é tão grande que aí ele estabeleceu. Isso foi lá antes da criação, não foi uma regrinha que ele colocou depois, não. Ele falou assim, olha, se o homem pecar, nós temos então o remédio. E o remédio, o preço do pecado, se a consequência do pecado é a morte, o preço deveria ser pago. Mas eu e você não queremos pagar o preço, não é verdade? Porque nós não fomos criados para morrer. Mas as pessoas morrem, peraí. Quando aqui fala o preço do pecado é a morte eterna. Não é essa morte passageira, não. Porque essa morte aqui, ele disse que quem crer nele, ainda que morra, irá ressurgir, irá reviver, irá ressuscitar. É o que nós já estudamos aqui outro dia. Nós estudamos sobre isso. Mas é através dele. Mas o preço deveria ser pago, porque Deus não muda. E se ele não muda, o castigo deveria ser aplicado. Sabe?
Às vezes você tem uma dívida e aí um amigo fala assim, olha, nós somos muito amigos, então eu não posso deixar você nessa situação. Aqui, ó, aqui está o dinheiro da sua dívida, vai lá e quita. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu não posso. Nós somos amigos, você vai aceitar a minha... Eu não vou ter como te pagar, você vai aceitar esse presente de amigo, esse presente pela nossa amizade, você vai aceitar? Então, o preço está pago, está aqui. Mas às vezes nós não queremos aceitar esse presente. É o que Cristo fez. Ele pagou o preço. Por que esse amor é louco? Porque ele decidiu morrer, pagar o preço no meu e no seu lugar, mesmo que você não aceite. O preço está pago. Sabe? O próprio Jesus Cristo, ali em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, e o verso... capítulo 15 e o verso 13 fala assim, olha, veja só, o próprio Jesus falando, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele estava disposto a dar a vida por seus amigos. Em outras palavras, ele estava disposto a dar a sua vida por você, Cida, por você, Raul. Ele estava disposto a dar a vida por você, Douglas, por você, Rafael, por você, Carlos e Aline, José Valdênio, por você, Alex. Ele estava disposto a dar a vida por você, Paulinha, Lucas, por você. Ele estava disposto a dar a vida por mim. Ele estava disposto a dar a vida por cada um de nós. Ele estava disposto a dar a vida por seus amigos. Mesmo que eles não aceitassem, ainda assim ele pagaria o preço. É a mesma coisa, a consulta foi paga, se eu for lá ou não, ela já foi paga. Agora, como ela foi paga, eu posso ir lá e usufruir. Eu posso ir lá e me consultar. Mas se eu não aceitar, ela continua paga. Eu apenas perdi simplesmente porque eu não aceitei. Você está entendendo? Você está entendendo o que aconteceu? Então, ele pagou o preço. O Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. William, o que tudo isso tem a ver com aquele primeiro verso de Isaías que você leu? Lembra que nós lemos aquele? Vamos voltar lá para entender então? Lá diz assim, olha, no capítulo 53 de Isaías, diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ou seja, o preço do pecado, o que era que nós lemos lá, que o apóstolo Paulo escreveu? O preço do pecado é a morte, a consequência é a morte. Então, se nós pecamos, nós deveríamos morrer. Esse é o justo, porque o preço, a consequência é essa. Mas nós não queríamos morrer. Então, ele pagou o preço no meu e no seu lugar. E aqui diz assim, então, no capítulo 5, o 53, verso 3, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ou seja, ele foi morto, ele foi traspassado, não foi os guardas romanos que o mataram, não, porque se ele não quisesse, eles não teriam poder para prender e para matar Jesus. Ele na verdade se entregou, você entendeu? Ele não foi morto pelos romanos, nem pelos judeus, mas ele se entregou por cada um deles, por mim e por você. E aqui fala, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ou seja, ele foi lá na cruz transpassado pelos nossos pecados. É isso, e fala assim, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ou seja, pela nossa maldade. Ou seja, o castigo que hoje nos traz a paz, que ele recebeu lá na cruz, é o castigo que hoje nos traz a paz. Por isso que fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque o castigo era para mim e para você, mas ele tomou o nosso lugar. Eu fico imaginando, se tem alguém que entendeu o que é Cristo morrer no lugar dele, foi Barrabás. Mas nós precisamos entender também, porque ele morreu por mim e morreu por você. Isso é um amor louco.
É um louco amor, sabe? Às vezes eu estou desobedecendo, estou me afastando, e ainda assim ele seguiu para morrer no meu lugar. Você entende isso? Isso é maravilhoso, isso não tem preço. E aí, entenda uma coisa, você quer uma ilustração disso? Diz que certa vez um menino chamado Richards, ele lá nos Estados Unidos, ali tinha uma macieira, o vizinho, e ele foi lá, viu aquela maçã que estava bonita, vermelha, foi lá, pegou e comeu. O vizinho veio e contou para a mãe dele. E falou assim, olha, seu filho... Aí ela falou assim, pode deixar que eu vou dar o castigo que ele... Eu vou conversar com ele, ele não fará mais isso. Aí ela conversou com ele, mãe, me perdoa. Ok, eu perdoo, mas é o seguinte, que isso nunca mais volte a acontecer. Porque não, se cometer de novo, tá vendo aquela cinta lá? Aquele cinto vai estar dobrado, vai marcar as suas pernas, seu bumbum. Não, mãe, eu prometo, nunca mais. E aí passou, só que a maçãzinha, tinha uma outra maçãzinha lá que foi crescendo, foi amadurecendo, foi ficando vermelho, e cada dia ele passava e olhava. Cada dia ele via que estava mais bonita. Ele mesmo de longe sentia até o cheiro dela. Um dia, ele não resistiu. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e apanhou aquela maçã. Aí, qual o resultado? A mãe falou assim, vem cá. O que nós combinamos? A mãe perdoa, sim, eu perdoo. Mas nós combinamos. Sim, mãe, mas perdoa, mãe. Sim, eu perdoo. Mas o preço tem que ser pago. Mãe, me perdoa. Sim, meu filho, eu perdoo. Sabe? Em outras palavras, ele estava dizendo, porque Deus nos perdoa, mas as consequências ainda continuam, né? Mas quando ele falou assim, mãe, me perdoa, ele estava querendo dizer, mãe, não me bate. A mãe dizia, eu te perdoo, mas o preço tem que ser pago. Mas ele não queria apanhar. E aí a mãe chegou a uma conclusão, falou assim, meu filho, você não quer apanhar, né? Ele falou assim, não, mãe, eu não quero. Tudo bem, filho, mas o preço tem que ser pago. Então nós vamos fazer o seguinte, pegue o cinto. Ele pegou o cinto. Eu falei que se você pegasse, você teria que apanhar. Sim, mãe, a senhora disse, mas me perdoa. Sim, eu perdoo. Então você não vai apanhar. Mas agora você vai pegar o cinto e vai bater na sua mãe. Sabe, aquele menino não teve coragem de bater na sua mãe. Você percebeu que essa é a mesma história que nós vivemos? Nós cometemos o erro. Nós é que merecemos a morte. Nós é que merecemos pagar o preço. Mas Cristo falou assim, filho, você não quer o castigo, né? Não, nós não queremos. Ok. Então, só que o preço tem que ser pago. Eu vou morrer no seu lugar. Eu vou pagar o preço. E aquele menino, ele não teve coragem de bater na sua mãe. Mas nós tivemos coragem de crucificar Jesus Cristo. Por que eu digo nós? Porque os nossos pecados, o meu e o seu, quando ele morreu lá naquela cruz, ele morreu pelo pecado daquelas pessoas que lá estavam. Ele morreu pelo pecado de Adão lá no início, mas ele morreu pelo meu e pelo seu pecado também. Então cada vez que nós cometemos um pecado, é como se nós tivéssemos dado, é como se nós dessemos uma martelada nos cravos na cruz de Cristo. Você está entendendo? Que amor é esse? Não dá para entender um amor como esse. Mas você pode até não entender, mas você pode aceitar. Você pode receber. Sabe, Deus morreu por mim e por você. O preço foi pago. Você vai deixar que a morte de Cristo seja em vão na sua vida? Eu não quero deixar que seja em vão na minha vida. Então eu quero aceitar. Você quer aceitar junto comigo? Então, meu irmão, se é isso que você quer, eu quero pedir que nessa noite, aí onde você está, você feche os olhos e ore comigo. E faça uma entrega pessoal a Cristo. Vamos fazer isso? Então vamos, feche os olhos. Santo Deus, amado Pai, que habita nas alturas dos céus. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pelo seu amor.
Muito obrigado, porque mesmo depois de sermos rebeldes, depois de tantas vezes magoar o teu coração, arrancarmos lágrimas dos teus olhos, tu estás disposto a nos salvar, a nos libertar do pecado, ó Pai. Muito obrigado, porque Cristo decidiu pagar o preço no meu lugar. Muito obrigado por esse sacrifício, esse amor louco que nós não conseguimos entender. Mas nós queremos aceitar, ó Pai. Tu conheces o coração de cada um que aqui estás. E nós suplicamos, ó Pai, transforma cada coração, transforma cada lar. E que essas bênçãos alcancem os nossos queridos também, onde quer que estejam. Pai, nós queremos nos lembrar também do Hemer, que hoje está descansando, mas que a tua bênção seja sobre cada um dos teus familiares, sobre cada um dos teus amigos, cada pessoa próxima que está com o coração partido, que o Senhor venha consolar. Nós temos pessoas aqui também, ó Pai, que talvez estejam com o coração quebrantado, talvez a perda, alguma dor, a perda de alguém, às vezes alguma provação, alguma angústia, aflição que esteja passando, ó Pai, que Tu os alcance, ó Pai, e dê o conforto, dê o consolo que cada um precisa. Mas acima de tudo, nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos, queremos aceitar o sacrifício de Cristo Jesus, nós queremos que a morte de Cristo, o sangue derramado, não seja em vão na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Por isso, nós suplicamos tudo isso, não porque merecemos, mas nos méritos de Cristo Jesus, que lá na cruz do Calvário derramou sangue por cada um de nós, é que nós suplicamos. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, uma boa noite. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí por estar conosco e que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um dos teus queridos, onde quer que estejam, tá ok? Uma boa noite para você, um bom descanso e até a próxima quinta-feira às 21 horas. Eu estarei esperando você. Então, fica com Deus, uma boa noite e bom descanso, meu irmão.